Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Crédito para até 100% do seu orçamento. Olá, pessoal. A entrevista que começa agora tem o apoio de Clube Agro Brasil. Clube Agro Brasil, o seu programa de fidelidade multimarcas do agronegócio brasileiro. Clube Agro Brasil te dá descontos em produtos de diversos segmentos da agricultura e da pecuária brasileira. www.clubeagrobrasil.com.br. Clube Agro Brasil patrocina o programa Fala Carlão! Olha só, pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe, o Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Fala Carlão, com o apoio do Clube Agro Brasil, continua aqui fazendo a cobertura total do Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias. E, gente, mais prateleira de cima agora é simplesmente impossível, porque aqui do meu lado está Adam Stemmer, que é presidente da Agrária, uma das grandes cooperativas do Brasil. Ô Adam, obrigado pela gentileza, da sua presença aqui em falar conosco, viu? Carlão, eu agradeço o convite, obrigado. Me fale um pouquinho então da Agrária, né? Eu acho que é importante, eu já falei primeiro que eu acho o nome lindo, agora você já está me falando que a Agrária já tinha lá, já tinha na Europa. Então, me conte como é que é a Agrária, o que é que você está pilotando hoje? Tá, eu vou começar pela Europa, já que você... Então, após guerra, da Primeira Guerra Mundial, né, porque nós morávamos, quer dizer, meus antepassados moravam no Império Austro-Húngaro, né, onde a língua oficial era o alemão, né, por isso hoje nós falamos alemão ainda em Guarapuava, Entre Rios, né. Então, após a Primeira Guerra Mundial, o Império Austro-Húngaro foi todo dividido em vários países e após essa divisão havia muitas dificuldades políticas, comerciais e aí na Iugoslávia, em 1922, foi criada a Agrária, primeiro como uma cooperativa de crédito e depois como uma cooperativa de grãos, etc. Em 1943, 39, 43, tinha só na Iugoslávia 628 cooperativas singulares com 99 mil sócios, né? Então a Agrária era grande, né? Mas em 41, quando foi dividida a Iugoslávia em vários países, ficou a Croácia separada e dentro da Croácia também ficou a Agrária. E o último presidente da Agrária Croácia foi quem fundou a Agrária Brasil, né? Então tem uma sequência, ele também foi refugiado na Áustria e organizou essa imigração para o Brasil, que eles queriam que nós somos de uma etnia chamada suábios do Danúbio, que estes continuassem na agricultura como era na Iugoslávia, Romênia, Hungria, né? Então, ele organizou esse projeto e veio para o Brasil. Ele também foi o primeiro presidente da Agrária no Brasil. E, claro, no começo, uma imigração, um projeto desse enfrentou muitas dificuldades, né? Mas foi sempre crescendo, mas menos do que esperado, né? E em 1966 assumiu uma nova diretoria, né? Com pessoas que já dominavam bem o português, já estudaram em São Paulo, conheciam mais da realidade, e essa nova gestão fez uma reformulação dentro da cooperativa, colocando 3 princípios básicos, né? Promover o social cultural, capitalizar a cooperativa e fazer reforma agrária, né? Então assim nasceu um colégio, um hospital, o museu e outras coisas na área social, cultural, né? Para fixar o homem ao campo, né? Era importante ter uma escola boa, etc. Também capitalizar a cooperativa, passou-se a fazer um desconto maior para os cooperados, né, para capitalizar. E na reforma agrária, naquela época era possível, hoje já é bem mais difícil, terra está escassa, né?
mas na época a agrária comprava terra, fazendas, dividia elas e cooperados se propunham a comprar aquela fazenda, entregavam, por exemplo, alguém que tinha 30, 40 hectares, entregava 30, 40, recebia 150, 200. Entendi. E um prazo para pagar. E com isso, isso deu um boom, né? Nesse tempo também, final dos anos 60, veio o soja, que também deu um boom, né? E esses três princípios hoje ainda estão de pé, né? Foi a coisa mais certa que foi feita por essa diretoria, né? Esse presidente que fez isso ficou até 1994 como presidente, 66, 94, chamava Matias Lê, né? Então ele fez isso. E esses princípios mais ou menos continuam hoje ainda. E logo seguiu um outro princípio, que a agrária industrializa tudo o que faz. Tudo que o produtor produz. Então nós produzimos cevada na região, porque nossa região é alta, 1.100 metros acima do nível do mar. Então cevada, temos maltaria, né? Okay. Hoje a agrária é responsável por 30% do malte ou da cerveja consumida no Brasil, né? Vem de malte da cooperativa agrária, né? Se produz trigo, moinho de trigo, produzimos soja, esmagamento de soja, produzimos milho, tem uma indústria de milho, de industrialização de milho, tem fábrica de ração que junta tudo, né? E fora isso temos uma empresa, uma joint venture que junto com uma empresa da Alemanha que chama Irex do Brasil, que prepara misturas para panificação e confeitaria, né? Então os clientes são grandes padarias, os supermercados, etc., né? Temos uma empresa no Uruguai para comercialização chamada BMS, que faz negócios internacionais, né? Temos usina hidrelétrica, participamos com 20% de uma indústria de fertilizantes e tem negócios menores ainda. Então, diversificado, mas esses princípios foram traçados e sempre a ideia é tudo que o cooperado produz verticalizar. Olha, eu fiquei aqui sem fôlego, porque você tem um desafio, é gigante seu desafio, mas eu acredito que hoje os números da cooperativa, e eu queria que você falasse um pouquinho, se você puder, para a gente falar um pouquinho em termos de faturamento, de negócio, como é que está a cooperativa hoje? Não, eu vejo que os últimos 3 anos foram muito fabulosos, né? Apesar da pandemia, para o agronegócio como geral, para a agroindústria, né? A cooperativa fatura hoje em torno de 8 bilhões né, de reais, foi 7.900 e pouco, 8 bilhões, né? O resultado foi muito bom também, né? Então penso eu que entre as 3 melhores em termos de resultado proporcional ao faturamento no Brasil. E esse resultado, ele volta para o cooperado, como é que é isso? Nós temos uma forma diferente de trabalhar, nós não trabalhamos com preço balcão, nós trabalhamos com preço lote cooperado, que é um pouco diferente da maioria das cooperativas, né? Então a agrária tem um outro princípio desde o início, é fidelidade, né? Na agrária você é ou não é cooperado. Então você tem todo o compromisso de fazer toda a compra de insumos e vender tudo via agrária, né? Então, como a agrária hoje tem 640 cooperados, né? Isso são 640 com aproximadamente são 250 famílias, né? Porque tem mais gente, às vezes sócio por família, né? Então, e toda a parte do cooperado está dentro do sistema agrário, ou seja, se sabe exatamente o talhão, tudo está mapeado e tudo dentro. O cooperado faz pedido por talhão, ele faz o pedido, a nossa área de insumos compra exatamente o pedido, né? Nós não compramos para revender, já está vendido quando é comprado, né? O cooperado daí entrega tudo e também vende tudo via agrária, então é um sistema fechado, porém
ele tem exigências, né? Então, dentro do planejamento estratégico, nós garantimos para o cooperado que ele vai vender melhor e comprar melhor do que o mercado, né? Então, essa é a contrapartida em relação à fidelização, né? A fidelidade dele, você coloca e cumpre, temos que cumprir, que ele tenha um resultado melhor do que se não fosse cooperado. O resto, né, eu vejo que industrializar, vender, mercado, isso também é importante, e para isso é importante a intercooperação, né? É muito falado, pouco praticado. É aquele tipo bem é aquele tipo de discurso que sai facinho da boca, mas não é fácil de implantar, não é fácil, né? Nós estamos agora com outras 5 cooperativas construindo uma maltaria nova em Ponta Grossa, né? E é um desafio, né, de fazer. Mas eu vejo que isso é importante, que o mesmo segmento, né, por exemplo, malte, se outras 2, 3 cooperativas construíssem maltaria, não tem sentido, né, virarmos competidor entre nós, né? Nós temos já competidores suficientes mundo afora, né, e dentro do Brasil, né? Então as cooperativas se unirem é o lógico, né? Nessa altura do campeonato, você falou de 500 e poucos ou 600 e poucos associados. 640. 640 associados. Agora, quantos colaboradores, quantos funcionários tem a agrária? 1.800 diretos, mais ou menos 300 terceirizados, né? Nossa área é mais, né, na área de grãos, industrialização grãos, que demanda menos mão de obra, né? Então, se tivéssemos um frigorífico ou carnes, aí usa bem mais mão de obra. Sim, né? entendi. Mas são, de qualquer jeito, são diretamente que trabalham na agrária mais de 2.000. Né? Maravilha. Ô, Ada, eu adorei a conversa, eu adorei conversar com você. Eu acho que a gente deu aí um panorama muito bacana do que é a agrária. Fiquei muito feliz com essa conversa e eu quero fazer muito esforço para a gente conhecer a agrária de perto. Eu acho que eu já passei lá em Guarapuava, mas já faz algum tempo. Tá. Mas gostaria muito de conhecer em loco, porque eu acho que, com certeza, a agrária deve ter mudado a cara da região, né? Não, totalmente, né? Eu vejo que a região era uma antes e se transformou, claro, cresceu, mas eu diria que 50% de toda a mudança agrária é responsável na região, né? Quantos filhos você tem? Eu tenho 2 filhas. Elas já estão em idade de... Já casadas? Como é que é? Que idade tem essa? 32 e 30. Ah, perfeito. Então já estão casadas e já tenho 4 netos. Já tem 4 netos? Sim, sim. Para a alegria. Que maravilha! Olha, eu tenho um amigo... Elas são cooperadas já e vão seguir. Eu tenho um amigo que fala que os netos são a sobremesa da vida, ele fala. Não, é totalmente diferente do que filho, né? É uma alegria enorme. Maravilha. Olha, muito obrigado pela sua gentileza. Eu não perguntei, mas os seus pais são vivos ainda ou não? Faleceram recentemente. Ah, já se foram. Então, que Deus o tenha. Eles estão juntos com a minha mãe lá, que já se foi também. Querido, olha, muito obrigado. Eu adorei a conversa com você. Foi um prazer imenso conversar contigo. Eu também, eu agradeço o convite e também foi um prazer falar. Fica sempre aqui. É isso aí, gente. Adam Stemmer, presidente da Agrária, conversou conosco aqui. Esse foi um Fala Carlão. Gente do céu, foi um Fala Carlão, mas vamos combinar, hein, gente? Podia ter sido um domingão do Carlão, porque a gente teve uma conversa show de bola, maravilhosa. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e a gente se vê com certeza no nosso próximo programa. Valeu, gente! Valeu. Fui! Obrigado! Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Crédito para até 100% do seu orçamento.